Esse caso até hoje não passa na minha garganta, assim. Eu, como jornalista, sempre leio bastante, desde a época que aconteceu, os advogados que passaram, o celular que não conseguiram ver, e aí o caso já foi resolvido, já disse que ninguém participou, foi ele sozinho. Rapidamente, ele... doente mental, eu detesto essa palavra, mas eu fui ler exatamente isso. Ele foi declarado doente mental e, de acordo com a sentença, 3 anos de privação de liberdade, né? E atualmente ele está numa internação compulsória na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí ele passou por um novo exame porque esse prazo de 3 anos já se acabou. E aí o laudo sai agora em 30 dias, que vai dizer então se ele continua com a parte psicológica comprometida ou não, qual vai ser o tipo de pena ou não. Mas é um crime que eu acho que, se tivesse sido ao contrário, um crime contra a esquerda, um atentado contra o presidente Lula, por exemplo, nossa! É isso que a gente fala aqui na mesa. É isso que a gente fala aqui na mesa. Já teria morrido o cara que tentaria assassinar, né? Pois é, eu não sei, não vou entrar no mérito da questão. Mas vocês sentem isso? Tipo assim, é uma abstração, mas é isso que dá pra sentir, cara? Volta ao caso da Tabata, sabe? Assim, não dá pra comparar, mas vamos lá. Não vale tudo. Não vale tudo numa campanha política. No período eleitoral é um período muito sensível. Perfeito. Não pode fazer brincadeira com facada, não pode fazer brincadeira com esvaziar Maracanãzinho, não pode esquecer do caso Adélio Bispo. Até acho que o presidente Jair Bolsonaro está se expondo demais dessas motociatas, sabe? Tem muita gente doida por aí, infelizmente. E o debate público, o debate das diferenças tem se esvaziado para dar espaço para briga, que a esquerda adora fomentar. A esquerda adora falar que existe um gabinete de ódio que nunca foi comprovado, que a direita faz discurso de ódio, sendo pessoas, a gente que da direita, a gente só dá risada, a gente sai para se divertir, não tem nada disso. Só que a gente é contra o comunismo, sim. A gente é contra o socialismo, sim. Um sistema que nunca deu certo no mundo e não vai dar, apesar de estar tomando conta do planeta. Eu acho que vão tomar mesmo, não vai ter jeito. Não dá certo o comunismo. PT está unido, federação, com o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, porque agora tem alguns petistas dizendo que eles não são comunistas, não. Parem de falar que nós somos comunistas, isso é papo. Papo o quê? Papo o quê? Teoria da conspiração, é ligado, sim, com o Partido Comunista do Brasil, com o PV, com ligação com o PSOL, com a Rede, com o PV e com Solidariedade. Exato. Sabe? É um negócio muito sério. E o Adélio, ele foi fomentado por um ódio, né? Foi. E ele foi filiado ao PSOL, inclusive. Então, ele tinha ali o seu viés político e tudo mais. A pergunta que eu faço para você, Negão, é o seguinte. É um criminoso. Você acredita que esse ódio veio fomentado do Bolsonaro? Não interessa, é um criminoso. Pela mídia ou pela esquerda? Quem fomentou o ódio na cabeça de Adélio Bispo? E fomentou esse ódio é o pessoal que não sabe perder, né? Pessoal que transformou o Bolsonaro... Na cabeça do Adélio, ele estava sendo um herói. Mas o Adélio, ele é a prova... O caso do Adélio Bispo é a prova da piada que é a nossa justiça. Eu vou dar um exemplo aqui que vai valer tanto para você que mora num Picuboy, certo? Tipo, vamos citar aqui, Alphaville. Quanto que você mora, tipo, na cidade de Tiradentes, que é onde eu moro, extremo leste de São Paulo, maior Coab da América Latina. Vale para os dois. Provavelmente, você que mora num Picuboy já deve ter aquele amiguinho, entendeu? Que tem o tio, ou o pai, ou o amigo do pai que se meteu com algum problema, com algum crime de colarinho branco, certo? Assim como você que mora na periferia já deve ter visto aqueles noinha que vivem naquele bolinho ali, que você sabe que eles fazem coisa que não deve, que eles são do movimento, e de repente você olha, o fulano ali foi preso. Você fica sabendo, o fulano foi preso. No mesmo caso, você que mora num Picuboy aí, fala, o pai do menino ali foi preso, colarinho branco, tava com lance com mensalão, isso e aquilo, qualquer coisa do tipo, entendeu? E de repente, ambos estão de volta pra rua. Dá coisa do quê? 3 meses, vai. Ambos estão de volta. Essa é a piada da justiça brasileira. Então, não tem tanto esse negócio a questão é, quanto você tem para bancar o advogado? Se você tem pouca grana, você pega o advogado público. Provavelmente você vai ficar preso. Certo? Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você já contrata um advogado melhor. Se você tem um pouco mais de dinheiro, você contrata 2, 3 advogados. Se você tem um pouco mais, você contrata o escritório. E se você tiver muito, de repente os caras até mudam a lei para te dar um boi. Caso do Adélio é a mesma coisa, o cara assassinou o presidente. Tentou assassinar. Desculpa, tentou assassinar. Essa era a intenção, e quase conseguiu. E quase conseguiu. Ô, Negão, tentou sabe assassinar o que é pior? candidato... Não, rapidinho. Tentou assassinar o candidato a presidente. Aí vai vendo. Tenta assassinar o candidato a presidente,
Vai, os caras falam que ele é doido. Certo? Ah, ele é doido, tadinho, ele é doido. Priva ele da liberdade dele. 3 anos depois, vamos fazer o teste, porque se ele for bom, a gente põe na rua. Peraí, irmão. Se ele for bom, significa que ele é bom desde aquela época. Ou então todo assassino vai meter essa também de que é doido. Essa pergunta que eu quero fazer pro Leonardo. É isso, o cara vai meter essa de que é Deixa eu doido. só falar uma Peraí, coisa não, peraí. rapidão. A nossa Sério. justiça chamar o Leonardo. piada. O Leonardo não falou ainda. Não é isso. Mas peraí, eu preciso chamar o Leonardo. Leonardo, você está estudando para ser advogado, é isso? Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Eu leio mente, você sabe? Eu sabe que eu consigo não, captar imagino, a mensagem. deduzo. Seguinte, essa é a dúvida do Negão e a minha dúvida também. Se ele não for considerado uma pessoa com transtorno mental, não vai voltar o assunto? Não vai, ele não vai para vias de fato, para um julgamento? Quer dizer, ele vai para a rua? Como é que funciona isso daí? Porque se ele não é mais maluco, vamos dizer assim, ou não tiver um transtorno mental, simplesmente ele vai para a rua, ele não vai ali responder pela tentativa de homicídio? Como é que funciona isso? Como são? Se você também não souber, não tem problema. Não, aí eu quero que você dê a sua opinião. Não, com o maior prazer. Vamos lá. Se existem vícios ao longo do processo, esses vícios devem ser considerados. O que são vícios? Traduz para nós. Erros, por exemplo, o Adélio, no caso, vamos supor que ele goze das suas faculdades mentais em absoluto. Ou seja, ele é uma pessoa sã, ele não é um doido, não é um maluco desvairado. Certo. Ele deve responder como uma pessoa sã, e não como um maluco, não como um doido desvairado. E se não foi feito um exame médico, não foi feito adequado à época da tentativa de execução contra o então candidato Jair Bolsonaro, isso sendo feito apenas agora é um vício. Mas sendo um vício, e aqueles que foram prejudicados, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, seus advogados, devem recorrer em relação a isso e pontuar esses vícios, pontuar esse erro de não ter sido feito um exame à época e não somente agora. Agora, falando do ponto de vista legal, vamos tentar ser bem didático. O Adélio tentou matar o então candidato Jair Bolsonaro. Algo absolutamente condenável, foi condenado por todos os candidatos à época, inclusive por todos os partidos políticos qualquer à época. Pessoa. Qualquer eu pessoa. Acho que pessoa sã, que sabe que uma pessoa está tentando matar outra. Nem todos. É um crime. Aí que duvida. Uma pessoa que questiona e fica criando teorias da conspiração como olavistas, como Carluxo, está se igualando a eles. Então, mas nem precisa de teoria da conspiração. Então o cara foi com uma faca de 20 e tantos centímetros e enfiou no bucho. Mas exatamente. E entortou. Então nem precisa de teoria da conspiração. Teve flagra, o crime aconteceu. O crime aconteceu, teve flagra e imediatamente ele foi pego. Né? O Adélio imediatamente foi pego. E o Adélio, a partir desde então, ele cumpre pena. Ele não está em liberdade. Portanto, essa pena que ele cumpriu do momento da tentativa de execução contra o candidato Jair Bolsonaro até o presente momento é pena. Conta como reclusão. Ele cumpriu, evidentemente, conta. Ele cumpriu essa pena. Então, ele cumprindo essa pena, agora... Mas não é uma pena concreta ainda. Ele não foi para trâmite... Não teve trâmite julgado. Ele não foi condenado. Ele não foi condenado. No âmbito criminal, porque até então... Ele é inimputável. Ele é inimputável, ele é tido... Então, se agora falarem, o Adélio é uma pessoa normal, como eu e como você. Apesar que você não tem cara muito de normal, mas vamos supor. Que não, ainda bem. Não tem. Ainda bem, nenhum de nós. Eu não quero... Normal vem de medíocre, médio. Eu não quero ser médio, não quero ser medíocre. Ele volta para uma situação de julgamento, é isso? Não, depois até vou dar a palavra então eu quero chamar o Guilherme. Tá doido pra Guilherme. Mas só para finalizar, se existe agora, ele sendo julgado, porque até então ele é inimputável. Se a partir de agora for comprovado por laudo médico que ele não se trata de uma pessoa que tenha problemas de ordem mental, aí sim tem que ter outro tratamento e o processo tem que ser olhado e examinado de outra forma. Mas agora eu vou dar a palavra pro meu amigo Guilherme, que ele tá louco pra falar. Ele é advogado, então... Guilherme, agora eu tô assustado. Guilherme, eu tô assustado. Agora ele quer falar. Se ele for considerado uma pessoa normal, ele não volta pra estaca zero pra ter ali o seu julgamento de um cara que tentou ser uma tentativa de assassinato, ele vai pra rua. É isso mesmo, ô Guilherme? O único esclarecimento que eu faço é o seguinte, o Leonardo explicou muito bem. Essa avaliação psiquiátrica que você está fazendo agora
é para saber se ele tem condições de voltar para o convívio em sociedade. Se ele não tiver, ele continuará em medida de internação. Se ele tiver condição de voltar para a sociedade... Ricardo, ele será colocado em liberdade. Porque ele já foi... Ricardo, porque ele já foi considerado inimputável no momento em que o processo tramitou. O que o Leonardo disse é, se houver alguma prova de nulidade do laudo inicialmente, se houver prova de nulidade do laudo inicial lá, que o considerou inimputável, aí sim nós teremos um processo recomeçando do zero, é isso. Mas isto agora, se considerá-lo no gozo das faculdades mentais, ou de boas faculdades mentais, ou em condição de responder a um tratamento psiquiátrico em liberdade, de voltar ao convívio social paulatinamente, aí nós teremos a execução de outras medidas, talvez em liberdade. Mas não anulação do processo. Não, eu tô chocado. Kátia Secato está chocada. Kátia toda vez. Ele cisma em me chamar de Kátia. Peraí, ó, Carla Secato. A Carla está chocada e o Negão já tinha cantado essa bola. Já tinha cantado essa bola. Então, Carla, Kátia, é o seguinte... há muito tempo a gente discute aqui no programa da necessidade de uma reforma, vamos dizer assim, do sistema penal e das leis penais mais ampla. O que acontece tudo bem, no país já entendeu. vai fazendo Agora, Guilherme, questões muito pontuais, aí vai ficando remendo atrás de remendo. Essa é uma questão. Tá bom, mais uma Guilherme, questão. eu quero saber o seguinte, da Carla Secato, senhor Ricardo Ventura. Carla, e aí, o que você achou disso? Eu tô chocado. Não, eu também tô, mas na verdade eu só queria complementar que você não deixou aquela hora, que ele falou da questão de a justiça depende de quanto dinheiro você tem pra pagar para advogado. Certo. Isso. Pode botar na geral rapidinho, Vitinho. A gente não pode esquecer que o PT usou o nosso dinheiro para se defender. Exato. A Veja e a Folha publicaram que ele usou 6 milhões de reais em advogados do dinheiro fundo eleitoral do nosso, que a gente paga imposto para se defender. A gente ajudou. Isso é surreal. Eu vejo isso como a gente levando o jumbo pro Lula. Bandidos usam dinheiro público para se defender. O Brasil tá de ponta cabeça. Voltando ao Adélio. Guilherme, volta pra mesa, querido. Porque... Não, Negão, e aí? Quer dizer, o Negão cantou a bola, agora bacana. Quer dizer, se eu tentar matar o Leonardo, vão me pegar e eu vou fazer assim... Eu sou doido. Aí os caras me deixam 3 aninhos lá e depois eu falo, ó, o tratamento deu certo. Fiquei bacana, sou beleza. Não é bem assim, Guilherme? Como é que é? Aí eu vou pra rua, porque o tratamento deu certo. Não, mas e aí, Negão? Mas isso daí é o reflexo da palhaçada que são as nossas leis. Eu nem me espanto mais. Quando o Guilherme falou assim, ó, se ele tiver com as faculdades mentais, ele pode ser colocado em liberdade, eu sinceramente nem me espanto. É o exemplo que eu dei. Você aí que mora num Pico Boy, mora aí no Alphaville, nos jardins da vida. Você tem que explicar, Negão. Você fala de um jeito como se todo mundo entendesse. Não é isso, gente. Ele tá falando o seguinte. Quem tem a grana onde ele pra segurar mora, o advogado. a galera vai presa, daqui a 3 meses tá fora na rua, não é isso? Tá fora na rua, entendeu? E aí assim, a gente fica até assim, caraca, o cara foi preso. Não existe lei. Você acha que vai ver o cara só daqui 2 anos, o cara 3 meses tá de volta, 3, 4 meses tá de volta até gordinho, volta corado. Entendeu? Depois de 1 ano volta até fortinho. Vai me dizer que é onde você mora. Nesse bairro boy que você mora não é a mesma coisa? Entendi. Você não tem nenhum conhecido que foi preso por colarinho branco, que foi preso por estelionato, que foi preso por... Agora quem rouba no mercado não volta, né? Você entendeu? Então, por quê? Questão do dinheiro. Uma das primeiras regras, para quem vai fazer coisa errada é separar o dinheiro do advogado. É essa a diferença de quem tá solto para quem não tá. Só não pode usar o nosso dinheiro, né, Negão? Pois é, né? Dinheiro público. Quem é ligeiro usa o nosso dinheiro. Mas eu quero saber o seguinte, você acha que... Quem levantar a mão primeiro vai responder. É uma tristeza. Isso vai ser usado de forma política? Quem acredita que... Então, tudo é usado de forma política. Eu espero que pro bem. Pros 2 lados, tudo é sempre usado. Eu espero que pra gente ganhar. Olha que loucura. Não, Ricardo, deixa eu falar uma coisa. Você vai lembrar e você é inteligente. Você não lembra quando o José Dirceu falou que a facada no Bolsonaro foi um erro nosso? Pois é. Pois é. Isso foi um ato falho dele. Passou no vento. Foi um ato falho. Zé Dirceu, nem com o Leonardo falou uma coisa que tá... Sabe o que está acontecendo? Eu vou até puxar um pouco lá do rapaz. Eu quero até dar o nome do rapaz, coitado. Como é que chama o Marcelo? É Marcelo? Ele merece ser lembrado. Morreu, Marcelo Leite Fernandes. Olha o que está acontecendo. Vamos voltar um ponto antes, né? Falar de justiça, falar dessa loucura toda, como a gente está dizendo que tudo vai ser usado para a política, tudo vai ser usado para os 2 lados. Quando aqueles 2, o aniversário lá
Lá no sul, do tesoureiro do PT, lá em Foz do Iguaçu. onde o agente lá de segurança acabaram trocando tiros. Um ainda está em estado grave, o outro morreu. Foram buscar para ver se era Bolsonaro contra Lula. Bolsonarista atira em petista. Agora, o Marcelo estava com a camisa do Bolsonaro. Ele foi executado, não foi roubo, não foi nada. Era conhecido nas redes sociais. Era conhecido. Muita gente lá que mora na cidade dele disse que realmente tinha muita gente que tinha rincha dele, política, pelo posicionamento dele. E a mídia se calou. A mídia não falou nada. Independente se há ou não motivos políticos, a mídia pesou com a mão diferente. E isso que a gente fica chateado. Agora, vocês sabiam, como eu faço essas análises comportamentais, lembra que a gente até discutiu aqui do anestesista? Você acredita que foram buscar nas redes sociais para ver se ele era bolsonarista ou lulista? Claro Quer dizer, sim. tudo que fizer agora se joga nessa seara de um lado e do outro. Então, eu quero saber do Leonardo, que é o nosso convidado aqui. Vou dar a palavra para ele. A gente está quase terminando o programa, para que ele fale mais um pouquinho. Está estreando aqui. E essa mesa aqui, essa mesa revela a verdade. Você entendeu? E aí, senhor Leonardo, você acredita que isso vai ser, no seu olhar político, vai ser bom para quem? Ou não vai ser bom para ninguém e vai sobrar para a cabeça do Adélio? Não é bom para ninguém, não deve ser bom para ninguém. Foram 2 execuções. Ambas foram execuções. Em ambas estava explícito que havia motivo político. No policial, em Foz do Iguaçu, que foi executado quando ele estava no chão, mas deitado, as imagens mostram... Não, peraí, Leonardo, peraí. Não, a gente tem que botar o pingo nos is aqui, como diz o programa da casa. Um minuto. A conversa começou lá fora com ofensas verbais, foi depois escalado para jogar pedras... Então, o que morreu jogou pedras e atiçou a discussão que estava no nível verbal. E quem começou a violência foi o que estava no chão. Não estou justificando. Ok. E a polícia considerou que não houve crime político. Porque não é porque eu mato você e você gosta, por exemplo, do Lula e eu do Bolsonaro, que é crime político. É simplesmente um crime. Você entendeu? A polícia não considerou, mas a justiça considerou. Não, ela derrubou a decisão. Não, a justiça considerou que foi um crime. Basta você que está nos assistindo. As investigações. Dá um Google, é isso aí. Basta você. Não, eu disse que não foi político. Não foi político. E ver o que. E esse ainda está inconclusivo. E ver o que diz. Agora, era uma festa temática de um tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, onde havia imagem do presidente Lula, símbolos do partido. Então era explícito. E testemunhas, mais de uma, que estavam presentes na hora, alegam que na hora da execução o policial declaradamente bolsonarista, gritou, aqui é Bolsonaro. Mas as testemunhas são todas de esquerda. Não tem nenhuma de direita. Fecha a testemunha que chutou na cabeça dele, chutou na barriga dele, não interessa. A gente chega no ponto de acreditar em coelhinho da Páscoa. Você acha mesmo? Você já deu tiro? Você já tirou? Graças a Deus nunca deu tiro. Pois é, então eu vou confirmar pra você. Uma pessoa quando tá com a adrenalina lá em cima, a última coisa que ela vai fazer é verbalizar alguma coisa. É verdade. Sacou? Porque você não tem tempo. Você não tem tempo pra ficar. Aqui é Bolsonaro. Um policial que deve. Então pergunta pra qualquer pessoa que dá tiro. Eu dou tiro toda semana. Eu treino toda semana. Sim. Cara, a última coisa que você vai pensar num tiroteio é ficar gritando: aqui é Corinthians! Aqui é Bolsonaro! Tiroteio, o rapaz Lula livre!